Girassol Jornal, terça-feira, boa noite. Avaliação da pobreza. Relatório do SICA foi apresentado hoje em Luanda e destaca a situação nas províncias da Huila, Lundas Norte e Sul. Assaltos na via, há cada vez mais falsos taxistas em Luanda. A cooperativa mostra-se preocupada com a prática que resulta em danos mensais avaliados em mais de $700 mil. Julgamento dos generais Copilipa e Dino, segundo dia. Juíza fecha a sessão à imprensa e defesa protesta. Missão na União Africana. Presidente João Lourenço segue amanhã para Addis Abeba, Etiópia. Fora de portas, Uganda envia tropas ao Sudão do Sul em meio a clima de tensão no governo. É o Girassol Jornal, que acontece também com o melhor do desporto. Bem-vindos ao melhor da informação. Outra vez, boa noite. Angola vai entabular contactos com o M23 para que, de seguida, delegações daquele movimento e do governo da RDC realizem negociações diretas em Luanda, em data a anunciar. O objeto destas movimentações diplomáticas é o estabelecimento da paz definitiva na República Democrática do Congo, segundo um comunicado da presidência angolana sobre a visita hoje efetuada pelo presidente da RDC a Luanda. O presidente da República, João Lourenço, e o seu homólogo da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, mantiveram hoje o encontro no Palácio Presidencial da Cidade Alta. Os dois chefes de Estado reuniram-se a sós para consultas sobre a situação prevalecente na República Democrática do Congo. E o presidente João Lourenço, na sua condição de presidente da União Africana, segue amanhã para Addis Abeba, Etiópia, onde vai, a partir de quinta-feira, dar início ao cumprimento de mais uma missão na sede da União Africana. A agenda do chefe de Estado será dominada pelo arranque do funcionamento da estrutura que se encarrega do dia-a-dia da organização continental, nomeadamente a sua comissão, que será marcada pela entrega de pastas dos funcionários que cessaram funções e os que foram recentemente eleitos. O presidente João Lourenço vai ainda testemunhar o juramento dos novos comissários eleitos e vai, na sequência, dirigir recomendações à sua equipa. O presidente regressa a Luanda na sexta-feira. O Conselho de Igrejas Cristãs em Angola apresentou hoje o seu relatório de avaliação da pobreza e serviços sociais, em que destaca que a saúde, a educação e o acesso ao registro civil são alguns dos grandes problemas que os munícipes em algumas comunidades do país enfrentam e realça no quadro as províncias da Lunda Norte, Lunda Sul e Huila. O Conselho de Igrejas Cristãs em Angola apresentou nesta terça-feira o relatório da avaliação da pobreza e monitoria dos serviços sociais, dados escolhidos ao longo de 2024 em alguns municípios das províncias da Lunda Sul, Lunda Norte e Huila. Segundo Vladimir Agostinho, secretário-geral do SICA, enquanto falava no seu discurso de abertura, referiu que a Igreja sempre se preocupou com as condições sociais das comunidades. A Igreja, desde os primórdios, sempre procurou preocupar-se com todas as dimensões da vida humana, incluindo a esfera social, porque reconhecemos que a salvação cristã abrange todo o ser humano. A doutrina social da Igreja é uma expressão do amor de Deus na sociedade. De acordo com o relatório apresentado, a maior parte das comunidades afetadas lida com pouco ou nenhum serviço de saúde, educação, acesso ao registro civil, entre outros problemas. Nós trazemos aqui espelhado algumas dificuldades voltadas à área da saúde e educação, bem como também registro e meio ambiente, que as comunidades entendem e pedem que devem ser atendidas. Este trabalho é fruto, como dissemos, do esforço de jovens, homens e mulheres, que durante os meses de julho e agosto foram as comunidades das províncias da Lunda Norte
Lunda Sul e o ILA fazer o inquérito da avaliação participativa da pobreza e monitoria social. Para Gaspar Domingos, bispo da Igreja Metodista, apesar dos relatórios... Ora aí, a bacia de retenção do setor Vila Flor B, o Centro Materno-Infantil do Bita Progresso e a Ravina em Progressão, no bairro Mutamba, foram alguns dos locais visitados pelo governador de Luanda, Luís Nunes, numa ronda que efetuou nesta terça-feira e que visou constatar o quadro atual das referidas localidades, sobretudo no que diz respeito ao saneamento básico. Assim como noutros municípios de Luanda, dificuldades de vária ordem também existem no município do Quilamba, onde o governador da província esteve em visita e passou por vários locais, como o Centro Materno-Infantil do Bita Progresso, o Complexo Escolar 5025 do Bita, a Ravina do bairro Mutamba e a bacia de retenção do setor Vila Flor B, só para citar alguns. A minha mente já está mal através dessa ravina. Tanto que nós lutamos, de carvão mesmo que chuva, bocadinho de chuva, a ravina abre. Vão comprar saco para meter assim de lado para ver se a água vai esquivar. Mas não estamos conseguindo nada. Estamos mesmo mal, papá, estamos mesmo mal. Em relação à energia elétrica da rede pública, como nos conta o morador Felipe Domingos, no bairro Mutamba, ela falta em algumas zonas e a existência dos famosos PT ajuda, dado que o contrato para a ligação tem custos demasiado avultados para o bolso do cidadão comum. A luz da ainda, só que em alguns setores. Outros não, sim, em algumas áreas, outra área. Nós já chegamos de pagar 2.000 para pagar o terreno do PT que foi colocado no outro lado aqui da estrada, para nos meter no pré-pago aqui. Infelizmente o pré-pago não chegou para todas as casas, só chegou para casas aqui frontais. Acredito que a partir de hoje a gente vai sair daqui satisfeito, porque a nossa insatisfação será resolvida. Isso que vai resolver dentro de alguns minutos, de alguns dias. Já na bacia de retenção do setor Vila Flor B, os moradores sentem-se agastados com a situação porque, quando chove, o problema torna-se alarmante, com os moradores a terem de abandonar as suas residências devido às enchentes, como é o caso da senhora Ana Buco. Por exemplo, deixa famílias desabitadas, só para os senhores repórteres terem uma noção, a última chuva que bateu grande de 2014, muitos moradores ficaram na rua, famílias aqui onde os senhores jornalistas estão de pé, camas, arca, coisas todas estragadas. E o mais agravante é o bem-vida. Já perdeu-se mais de 4 crianças ou 5 crianças nessa lagoa, que é o mais pesado para as famílias, e o governo nenhuma explicação deu, tanto é que se falou dessas notícias e nada se fez. O governador disse que vários problemas encontrados serão resolvidos em pouco tempo. Temos muitos problemas, principalmente as bacias, ravinas, que nós temos que atacar. E esta é uma demonstração de que nós temos que melhorar a nossa fiscalização, porque a construção anárquica no perímetro das bacias, isso não pode acontecer. Vamos ter que fazer um trabalho de fundo aqui para melhorar esta bacia, que é uma das maiores, ou se não a maior, do município de Quilamba, e temos que arranjar uma maneira de resolver este problema. Nós vamos começar já com o nosso grande programa, o nosso projeto, um dos maiores do país, que é o PIL, e Quilamba vai ser um dos municípios que vai arrancar com algumas coisas já. E é o ataque às bacias, o melhoramento das bacias e de certas ravinas, nós vamos fazer já. Quanto à problemática da energia elétrica, ficou a garantia aos cidadãos de resolução imediata. Já temos que acabar com os PTs privados. Não cumprem com os compromissos que têm com a ENDE, e quando nós cortamos a energia, ou quando a ENDE corta a rede, portanto, põe logo a população em alvoroço. Isso é que eles querem, mas nós vamos tentar reverter esse quadro. Nós temos um programa intenso e extensivo à província toda, e vamos começar já por Belas. Vamos começar a eliminar alguns PTs já privados. Continua sem uma data no horizonte o regresso da venda de peixe ao mercado da Mabunda, em Luanda. Para já, segundo o vice-governador provincial para o setor económico, Jorge Miguens,
As vendedoras deverão aguardar mais 2 semanas para que sejam criadas condições mínimas para a sua atividade na Praia Amélia. Já para os armadores de pesca, a alternativa continua a ser o Porto Pesqueiro de Luanda, que contestam. Primeiro, convém corrigir que os vendedores não foram transferidos para aqui. Os vendedores vieram parar aqui de livre e espontânea vontade. Nós, na interdição do mercado da Mabunda, definimos alguns pontos para descarga. E, naturalmente, por opção, tendo em conta a proximidade, alguma resistência e vieram cá parar e tentaram, de forma organizada, ao modo dos vendedores, se instalarem aqui. Mas nós rapidamente também conseguimos tirá-los daqui numa perspectiva que precisamos criar melhores condições, de facto, em todos os pontos que foram definidos, quer para a descarga do peixe e quer para também a comercialização do pescado. É preciso dar nota que ninguém foi proibido de pescar. Ninguém. O decreto proibia, interditava um perímetro da Praia da Mabunda. E, naturalmente, neste perímetro estão os 2 armadores que têm neste perímetro, que, infelizmente, também estiveram nessa situação. Mas, para contrapor essa situação, nós identificamos o Porto Pesqueiro, que é o local que foi identificado para a pesca semi-artesanal, que é por causa desses armadores. Mas por opção própria, por alguma questão fundamentada por eles, alegam que não é muito seguro aquela zona e preferiram não fazer uso e parar as suas operações. Mas convém mesmo dizermos que ninguém ficou proibido de fazer pescado. O pescado continua a estar autorizado, mas que ele seja feito nos pontos em que nós definimos para esse período transitório. Nós agora entramos num processo mais extensivo. Fizemos estudos muito rápidos na primeira semana, encontramos soluções e esta semana começamos a fazer a implementação dessas soluções. Naturalmente, agora vamos fazer, depois dessa visita, um balanço coletivo em que vamos tomar algumas decisões e, naturalmente, depois vamos informar. Mas, a princípio, queríamos dizer, neste local onde estamos aqui, da Praia Amélia, há um espaço aqui adjacente que está a ser preparado por nós desde ontem, que vai albergar cerca de 550 vendedoras e que pensamos que em 2 semanas o espaço estará pronto, com condições mínimas para se tornar um mercado de apoio a esta zona. E essas condições estamos a criar exatamente por causa olhando mesmo nessas famílias que faziam a venda na Mabunda. A Cooperativa dos Taxistas de Angola está preocupada com a onda de falsos taxistas na via. A prática ganhou espaço nos últimos meses, principalmente aqui em Luanda. Dados avançados a nossa equipa hoje dão conta que os referidos assaltos chegam a resultar em danos mensais avaliados em mais de $700 mil. Os meliantes têm como zona preferencial para sua atuação o município de Cacoaco e a zona da Fidel Castro, em toda a sua extensão. Os indivíduos fazem-se passar por taxistas percorridos alguns quilómetros. Anunciam a ação que, segundo o presidente da Cooperativa dos Taxistas de Angola, Rafael Inácio, mancha o bom nome da classe responsável pela mobilidade de grande parte dos angolanos. Enquanto taxistas, vamos trabalhar para, então, passarmos informações privilegiadas, blindamos informações quando nos sentimos ameaçados, quando vemos um elemento que não é identificado, que não é conhecido, que exerce a atividade de táxi. A ser verdade, queremos também apelar às autoridades para acelerarmos naquilo que é o processo da profissionalização da atividade de táxi, pois que é uma das formas que poderá também combater e diminuir significativamente os falsos taxistas e elementos que fazem passar por taxistas. Rafael Inácio avança que dessa prática já foram subtraídos cerca de $700 mil aos cidadãos. Pronto, $700 mil, segundo os cálculos que se fez. Portanto, é um dinheiro muito avultado
que tem estado a prejudicar o pacato cidadão, tem estado a prejudicar nós enquanto taxistas e os passageiros, porque para nós os passageiros são os nossos patrões. E nós estamos, acima de tudo, extremamente preocupados com a integridade física dos passageiros. Aí que estamos as autoridades a continuar a trabalhar, sobretudo no horário de ponta. Estou a me referir das 17 às 19 e das 19 às 21 horas. Bravos guerreiros taxistas a redobrarem as estratégias do ponto de vista da segurança, a denunciarem quando sentirem-se lesados acima de tudo. Portanto, essa é a estratégia que nós temos vindo a levar a cabo. Vamos fazer fé que essa estratégia surte o efeito desejado, tal como nós definimos. A Cooperativa de Táxis de Angola tem mais de 4.000 associados em Luanda e está sediada igualmente nas províncias da Huila, Benguela, Huambo e Bié. E em Luanda reduziu significativamente a venda de medicamentos em locais impróprios. Munícipes ouvidos pela nossa reportagem elogiam o trabalho que tem sido desenvolvido pelos órgãos de fiscalização. A nossa equipa constatou, por outro lado, que os cidadãos têm cada vez mais consciência do risco decorrente da compra de medicamentos em locais impróprios. 12 anos depois das autoridades angolanas proibirem a comercialização de produtos farmacêuticos em locais inapropriados e inadequados, o negócio de venda ilegal e avulsa de medicamentos nos mercados informais continua. De forma discreta, o negócio ganha vida até mesmo nas pedonais e em alguns mercados informais. Operando à margem da lei, as vendedeiras escondem o negócio diante das câmaras. Depois da censura da venda de medicamentos em locais inapropriados em Luanda, passamos pelos mercados informais dos Kwanzas, Papassimão e Estalagem, locais em que a venda ilegal era visível, e constatamos que o número de vendedores retalistas diminuiu. Reduziu mesmo muito. Agora os medicamentos para venderem no mercado, eles agora se escondem, já não é como antes, aquilo ficava mesmo já todo ele espalhado aí. Mas agora não, o medicamento eles agora têm muito cuidado, até os que vendem também têm cuidado. Eles para venderem te chamam num canto, mas se você quiser, se não estás também bem informada. Mas quando você já tem conhecimento, você diz, não senhor, eu não quero medicamento. Então pior nos Kwanza. Nos Kwanza, quando eu vou lá assim pegar as minhas coisas, eu só vejo os senhores. Tenho aqui medicamento, eu digo não. Já não é ético comprar porque já está recomendado que não se pode vender na rua, mas sim na farmácia. Apesar do negócio ter reduzido em muitos locais, ainda existe quem insiste na prática. A comerciante Maria de Fátima afirma que o preço baixo ainda atrai os clientes. O informal também tem. Sim, informal, normalmente a gente compra mais informal porque é o preço mais barato. Nas farmácias é mais elevado o preço. Os medicamentos que eu vejo a vender aqui são os medicamentos de dor de cabeça, mas assim nas mães. Os vendedores destacam o perigo de comprar fármacos na rua por causa do mau estado de conservação desses produtos. Os medicamentos que estão nos mercados são medicamentos que já passam sol, não sabemos também quanto tempo está aí. E é o que me faz comprar na farmácia. Podemos encontrar. Não devo confiar nesse tipo de que vem aqui na praça, que me faz não comprar. Sim. Dados da Agência Reguladora de Medicamentos e Tecnologia de Saúde, ARMED, afirma que Angola conta atualmente com cerca de 4.000 farmácias, 90% dos quais na cidade de Luanda. Serviços públicos, qualidade no atendimento. Em destaque. Mais à frente, foi hoje cumprido o segundo dia do julgamento do processo número 38/2022, em que são arguidos os generais Manuel Hélder Vieira Dias Júnior Copelipa e Leopoldino Fragoso do Nascimento. Logo no início da sessão, a juíza da causa, Anabela Valente, solicitou a retirada dos jornalistas da sala de audiências, uma posição prontamente contestada pelo coletivo de advogados de defesa. Tal como no primeiro dia, os arguidos chegaram ao Tribunal Supremo na hora combinada, uma vez que a sessão estava marcada para as 10 horas, como ficou concertado entre as partes. Entre abraços e pequenos momentos de conversa, os generais Manuel Hélder Vieira Dias Júnior Copelipa e Leopoldino Fragoso do Nascimento, Dino, demonstraram durante toda a sessão bastante tranquilidade. Quando tudo apontava para o início da sessão, eis que a juíza Anabela Valente
solicitou que os jornalistas abandonassem a sala, uma ação prontamente contestada pelo advogado de defesa Bangula Kemba. Os órgãos de comunicação social poderão retirar-se. Os meios de comunicação social podem, dentro dos limites da lei, proceder à cobertura dos atos processuais que não se encontrem sujeitos a segredo de justiça e à divulgação circunstância de respectivo teor. Portanto, esses atos não estão sujeitos a segredo de justiça. Primeiro. Segundo, a imprensa não está a divulgar o teor desses atos. Portanto, se esses atos estivessem sujeitos a segredo de justiça, sim, o tribunal, logo à abertura da audiência, já levantaria a questão, a imprensa não pode fazer a cobertura desses atos porque estão submetidos a segredo de justiça. O advogado Benja Satula recorreu ao Código do Processo Penal para esclarecer que a presença da imprensa na sala em nada iria beliscar o julgamento. O mandatário de defesa acrescentou que a imprensa só seria dispensada caso os arguidos se opusessem, o que não aconteceu. E a outra restrição que existe é a tomada de voz e imagem se os arguidos se opuserem. Mas os arguidos não se opõem, porque de facto já estão em asta pública e vieram aqui a este tribunal buscar justiça. E fazem questão que todos os atos sejam captados e divulgados pela comunicação social, em nome do processo justo e equitativo consagrado no artigo 1º da Constituição, no artigo 2º, no artigo 29, no artigo 72. Esta terça-feira, o dia estava reservado à apresentação das questões prévias por parte do coletivo de advogados de defesa. Daí, o tribunal entender que a imprensa não devia acompanhar. Entretanto, a juíza Anabela Valente solicitou o posicionamento do Ministério Público, que, por via do magistrado Lucas Ramos, disse ter uma visão diferente da dos advogados de defesa, mas não se opôs à presença dos jornalistas. Quando se fala em questões prévias, estamos a entrar para o mérito, para as questões de mérito. Crime de burla por defraudação, por exemplo, estamos a falar do mérito. Mas se a defesa entende que os órgãos de comunicação social devem estar presentes, não há problema nenhum. A nós isso não nos molesta. Depois de ultrapassada a troca de mimos entre as partes envolvidas no julgamento, a audiência teve continuidade com a apresentação das questões prévias por parte dos advogados. E o Tribunal Supremo interrompeu hoje o julgamento do processo 38/2022, também conhecido por caso Copelipa, por ausência de intérprete de mandarim para o arguido chinês Yu Yuanming e por um pedido de inconstitucionalidade pendente no Tribunal Constitucional depois de ouvir as questões prévias dos advogados Amaral Gurgel, Bangula Kemba e Benja Satula, juíza da causa, Anabela Valente, reagendou para a próxima semana a continuidade do julgamento. O julgamento deve retomar no dia 19 deste mês, ou seja, quarta-feira da próxima semana, na base da decisão concertada entre o Tribunal Supremo, o Ministério Público e os advogados de defesa, estão à falta de um intérprete de mandarim para o arguido chinês Yu Haiming, acusado de participar num esquema fraudulento e também por causa de um pedido de recurso ordinário de inconstitucionalidade pendente no Tribunal Constitucional, como explica Benja Satula, o advogado das empresas Plasmart International Limited e Hatter Haig International Limited, que fala em nome do coletivo de advogados. O mandatário de defesa fala também das alterações que o processo poderá enfrentar caso o recurso interposto no Constitucional seja favorável aos arguidos. E as questões prévias centraram-se basicamente em aspectos muito concretos. Estamos a falar da prescrição, da amnistia, da não observância dos pressupostos do Código de Processo Penal para acusar determinados tipos de ilícito e do recurso que corre, que está pendente no Tribunal Constitucional. Qualquer uma destas decisões, se for favorável, provoca aqui uma interrupção no curso normal do processo ou uma alteração nos termos em que as pessoas, em que os arguidos e as arguidas vieram acusados e pode provocar de facto que o processo baixe, aguarde, por exemplo,
ou que se retome a questão do recurso do despacho de pronúncia. Na colocação das questões prévias, os advogados foram praticamente unânimes, pelo menos nos crimes que, por consequência legal, beneficiam da lei da amnistia de 2016 ou da prescrição em função do período em que foram cometidos. Aliás, o Ministério Público fez no relatório final da instrução, que é uma coisa fantástica, está lá o Ministério Público a fazer o seu papel e depois percebe que não houve interferência entre o relatório final da instrução e a acusação. Não sei, porque o normal é que se o Ministério Público guia-se por critérios de objetividade e legalidade e o instrutor do processo produz um relatório final de instrução e diz, olha, boa parte destes crimes estão amnistiados, o expectável é que o Ministério Público, magistrado do Ministério Público que acusou, poderia olhar para a advertência do colega e dizer, vou expurgar, todos os crimes estão amnistiados e vou levar para frente aqueles que não estão. Infelizmente não fez. Só que isto é uma questão de lei. Não é uma questão que resulta da ponderação ou da vontade de quem quer que seja. Porque, afinal, nós acreditamos que estamos num Estado democrático de direito. Os arguidos Manuel Helder Vieira Dias Júnior, Copelipa, Leopoldino Fragoso do Nascimento, Dino, Fernando Gomes dos Santos, Yu Haiming e as empresas China International Fund, Plasmart International Limited e Heiter Haig International Limited são acusados da prática dos crimes de peculato, burla por defraudação, falsificação de documentos, associação criminosa, abuso de poder, branqueamento de capitais e tráfico de influências. Ao olhar para a lei da amnistia vigente em Angola, o advogado Benja Satula refere que, em bom rigor, só o arguido estaria sentado no banco daquele tribunal. Neste caso seria só o crime de peculato, porque o critério da lei da amnistia, lei 11/2016, que amnistiou os crimes em Angola desde 11 de novembro de 1975 até 11 de novembro de 2015, tinha como limite 12 anos. A data dos factos. E a data dos factos, o peculato era um crime que era punido com mais de 12 anos. O que significa dizer que é o único que iria sobreviver, porque burla por defraudação, associação criminosa, tráfico de influência, falsificação de documentos são todos punidos com pena de 12 para baixo. Né? Por isso, branqueamento de capitais também é de 2 a 8, estaria coberto pela amnistia. Durante a apresentação das questões prévias, os advogados dos generais Copelipa e Dino invocaram a lei da amnistia para pedir a absolvição dos arguidos nos crimes de associação criminosa, branqueamento de capitais, burla por defraudação e outros. E a morosidade no tratamento dos processos judiciais e o excesso de prisão preventiva continua a figurar entre os grandes desafios do sistema de justiça em Angola. Apesar de alguns avanços registados, profissionais do ramo ouvidos pela nossa reportagem mostram-se preocupados. Segundo profissionais de justiça, o setor no país continua a enfrentar desafios e pode levar tempo para acabar devido a fatores como a demora no tratamento dos processos judiciais, falta de infraestruturas, insuficiências de técnicos, entre outros, apesar de alguns avanços já registados. Justiça célere, estamos longe. Não temos infraestruturas, temos insuficiência de técnicos e a demanda é cada vez maior. Aí temos mesmo que dizer que estamos longe. Relativamente ao exercício, ao livre exercício da advocacia, é um trabalho que está a ser feito e também temos que reconhecer que de um tempo para cá tem havido de facto alguma melhoria. Não é ainda o pretendido, mas tem havido alguma melhoria. Temos é continuar a trabalhar para que as aberturas se mantenham e consigamos ligar todos como peças fundamentais para o exercício da administração de justiça no país. Mas não é só o sistema judicial em si que cria impasses. O sistema administrativo também é apontado como grande desafio, não só para o acelerar dos documentos jurídicos, mas para o melhoramento da justiça no seu todo, tal como avança o jurista Francisco Savihemba. Mas ainda assim temos outros desafios e eu posso trazer aqui uma realidade que a mim, de forma pessoal e modesta, tem havido muitas dificuldades, tem a ver com o sistema administrativo, que também pouco contribui para a justiça. Como disse, que não podemos olhar para a justiça apenas no sistema judicial, mas também devemos olhar para o sistema administrativo. Por quê? Porque os cidadãos
também que recorre para os órgãos administrativos para a busca de determinados serviços, a falta de resposta ou a falta de resposta antepada daquilo que possa ser a busca dos serviços pelo cidadão possa caracterizar aqui um recuo da justiça. Claridade e justiça é o que aponta José Domingos, bastonário da Ordem dos Advogados, como caminho para se chegar à uniformidade nos temas legislativos. Muitas situações, os processos mediáticos terminem sem o cidadão saber, afinal, se o réu é culpado ou inocente, porque depois se alega vícios formais e o processo morre por ali. Então achamos que é fundamental que a justiça comece mesmo a ser clara, que o cidadão perceba que houve um julgamento claro, que houve uma decisão justa, né? E aí sim, vamos começar cada vez mais, do ponto de vista de prevenção geral, a desincentivar também o crime. E quanto à prisão preventiva... Mas claro, os mandatários judiciais, em muitas ocasiões, também têm encontrado situações em que o seu constituinte já está em excesso de prisão preventiva, mas ele requer a liberdade condicional e essa liberdade, ou seja, a liberdade provisória, perdão, porque a liberdade condicional é uma outra matéria, não é? A sua liberdade provisória, e muitos são os processos que voltam com um despacho de indeferimento e depois têm que passar por outras cadeias recursórias, até em certas situações por via do habeas corpus. Um habeas corpus, que é uma medida, na verdade, cautelar, que permita um tribunal superior ou o juiz presidente do tribunal da comarca poder apreciar aquelas situações que venham a violar o direito de liberdade do arguido, sobretudo em caso de excesso de prisão preventiva. Morosidade no tratamento dos processos judiciais, faltas de infraestruturas, insuficiências de técnicos continuam a ser desafios para o sistema de justiça em Angola. Seguir sobre as queixas ligadas à qualidade do atendimento em setores específicos da administração pública, que aumentaram significativamente. Este é o tema da reportagem a seguir, desenvolvida pelo Ernesto Jaime, que ouviu vários cidadãos e especialistas. Para muitos, a falta de empatia tem contribuído em grande parte para a pouca qualidade nos serviços prestados. Ao que tudo indica, as reclamações sobre o atendimento no setor público estão longe de acabar. Entrevistas feitas a cidadãos que recorrem aos serviços públicos, interlocutores apontaram a falta de empatia por parte dos profissionais. O técnico não se coloca no nosso lugar a perceber o que nós queremos, o que viemos buscar. Muitas vezes tem mesmo a solução nas mãos, mas o que falta muitas vezes é profissionalismo e um pouquinho de empatia. Um pouquinho de patriotismo, um pouquinho de solidariedade, porque não é uma troca, não é algo que seja do interesse só do tempo, não é uma troca de favores, mas é uma prestação de serviços onde o resultado final é a satisfação do quadro angolano, é os processos do pessoal angolano que é alcançar as metas ou que são objetivos que são preconizados. Se para alguns houve melhorias, para outros a visão é totalmente diferente, como os casos dos jovens Jonas e Teresa. Eu acho que é um pouco péssima. Nós temos colegas, nesse caso nós também somos funcionários públicos e sabemos que muitos deles no atendimento são muito pouco prestativos para a população. Também contando com a espera, demora, e se não tiver alguém que a gente conhece dentro desse setor, ou dentro dessa instituição, o nosso processo não decorre da forma normal como devia decorrer. Este especialista em gestão comercial e atendimento reconhece que houve uma melhoria significativa apenas nas estruturas, pois o fator humano ainda deixa a desejar. Quanto à questão do atendimento no setor público, vamos assim afirmar que houve uma melhoria significativa, porque quando estamos a falar de atendimento, nós precisamos compreender que existem dois elementos que impactam muito a questão da qualidade do atendimento. O primeiro que nós temos é exatamente o fator humano, as pessoas que lá estão, e depois é a estrutura. Quanto à estrutura, temos notado melhoria, né? Um avanço significativo.
mas quanto ao fator humano ainda deixa muito a desejar. Nesse quesito, precisamos ainda, em termos humanos, ter uma melhoria significativa. Isso parte através de um trabalho que deve ser feito. As pessoas precisam ter consciência de que o atendimento é se colocar à disposição das pessoas, é servir as pessoas. Tomás Ntsambo foi mais longe na sua abordagem ao referir que a vida das instituições depende em grande parte da qualidade do serviço prestado. O atendimento é fundamental e no setor público não seria diferente. Qualquer instituição precisa de alguma forma perceber isso. E dentro daquilo que é o setor público, que de alguma forma recebem aquilo que é por intermédio das nossas contribuições enquanto cidadãos, precisamos compreender o nosso grau de responsabilidade por isso. Então, no setor público não seria diferente. O setor público precisa claramente, do mesmo jeito que o setor privado investe na qualidade do atendimento, trabalhar fortemente para melhorar essa questão. Populares e especialistas acreditam que a falta de empatia tem contribuído em grande parte para a pouca qualidade nos serviços prestados no setor público. Ora, e vamos continuar a olhar para a questão da qualidade do atendimento nos serviços públicos, sobretudo, e agora em conversa breve com Lisandra Barros, é especialista em recursos humanos. Boa noite. Primeiramente, agradecer pelo convite para falar sobre um tema extremamente importante, que é a qualidade do atendimento ao cliente, nas nossas instituições. Bem-vinda ao Girassol. Muito obrigada. É um prazer recebê-la. Obrigada. Pois sim, vai ser uma conversa simpática sobre qualidade ou não temos motivos? Bem, vai ser uma conversa em que vamos focar nos pontos positivos, os pontos que temos a melhorar, e vamos falar também sobre aquilo que está mal, aquilo que tem sido a reclamação das pessoas. Eu acho que é importante, primeiramente, quando falamos sobre atendimento ao cliente, as pessoas perceberem que o atendimento ao cliente, o front office, fala muito sobre a forma como a instituição está. É importante nós percebermos que as pessoas que estão à frente, que atendem as pessoas, falam sobre quais são os valores da empresa, como é que as pessoas dentro da instituição são tratadas. Então, é importante que as empresas invistam em quem faz o atendimento ao cliente. Portanto, Lisandra, o que é que concretamente o quadro que se vive no país reflete? Reflete uma noção de qualidade mais abrangente ou as pessoas quase que não têm noção lógica do que é a qualidade como tal? Não temos uma noção lógica daquilo que é a qualidade e, do modo geral, não temos uma noção lógica daquilo que é realmente o atendimento ao cliente. Um atendimento ao cliente bem feito acaba fidelizando e, de alguma forma, levando avante aquilo que são os objetivos de toda a instituição. É importante as instituições perceberem que a qualidade do atendimento ao cliente está muito no que diz respeito a você conhecer qual é o teu cliente final, o que é que o cliente final quer, o que é que ele pretende. E depois perceber que todo atendimento precisa ser humanizado. Nós temos um atendimento, às vezes, rude, sem empatia, sem humanização e, às vezes, muito mecanizado. As pessoas sentem-se constantemente ignoradas. Se nós formos abrir uma reportagem e perguntar às pessoas, como foi o caso, né? A reportagem que acabamos de ver, como é que as pessoas se sentem atendidas, principalmente no setor público. Como é que podemos entender isso quando hoje as instituições têm pessoas muito mais formadas? Ou seja, a comparar, portanto, alguns anos justificava-se. Formação académica é uma coisa. Eu sou formada em gestão de recursos humanos, mas para fazer atendimento ao cliente eu preciso entender como é que o atendimento deve ser feito. Daí eu informar que é importante percebermos o que é que o meu cliente quer. Como é que ele quer ser atendido? O que é que eu ofereço ao meu cliente? Qual é a melhor forma de comunicar com o meu cliente? E o mais importante, fazê-lo de forma humanizada e empática. A maior dificuldade no nosso atendimento está na ausência de humanização. Isso gera o desrespeito, as pessoas não estão preparadas para a pressão. Eu preciso entender... E o que é que está então na base desta falta de humanização? Capacitação. É capacitação. As instituições não capacitam os profissionais que estão em front office. Isto além das habilitações, exatamente. Há necessidade de capacitação contínua e específica para o atendimento ao cliente. O setor privado acaba investindo muito mais nisso. Nós já temos em Angola muitos especialistas que têm como foco garantir que o atendimento ao cliente é feito com eficiência.
nós precisamos investir, não só no setor privado, mas também no setor público. Nós estamos perto dos 50 anos de independência, Lisandra. Temos um país a crescer, com serviços públicos espalhados, mas em termos de qualidade ainda a esse nível. Ainda a esse nível, as nossas... Depois, o que é que está a acontecer concretamente? É a exigência do utente que cresce? Ou simplesmente o utente está realmente muito mais exigente, porque temos pessoas cada vez mais capacitadas, pessoas mais informadas, sabem mais sobre os seus direitos, e depois tem a questão de que nós precisamos entender que temos sim pessoas muito mais capacitadas também a prestar serviço, mas é o que eu mencionei anteriormente. Uma coisa é eu ter habilitações académicas, outra coisa é eu ter uma formação especializada para o atendimento ao cliente. É diferente. Ao fazer o processo de recrutamento de seleção, as empresas precisam se preparar para formatar os profissionais que vão fazer esse atendimento ao cliente. Daí perceberem qual é o cliente final, o que é que ele quer, como é que ele gosta de ser atendido, quais são as principais necessidades e garantir que esse atendimento é feito de forma eficiente e humanizada. Vamos falar concretamente do utente, não é? Para não levarmos a coisa mais para o lado empresarial, mas, Lisandra, não lhe parece que há, aparentemente, uma falta de censura social, tanto num contexto em que quase que tudo é normalizado? Também, isto não influencia nesta falta de qualidade? Também influencia sim. Nota-se um cenário de quase que aceitar tudo, não é? Ou seja, qualquer atendimento vale. Qualquer atendimento vale. E o utente quase que deixa de reclamar em determinadas Exatamente. O utente também. O que é que acontece? Nós vivemos numa sociedade em que é tudo muito urgente. Estamos todos com pressa, queremos todas as coisas muito rápidas e, de alguma forma, porque às vezes nós reclamamos, mas nada é feito. O que é que acontece? As pessoas acabam por deixar de reclamar e aceitar esse atendimento sem qualidade, sem empatia, um atendimento sem padronização. Num dia tu vais e és atendido de uma forma, no outro dia vais e és atendido de outra forma. As pessoas acabam tendo como, no final do dia eu tenho aquilo que pretendo, se fui bem atendida ou não, acaba ficando assim. Mas quando se sabe que o objetivo final real não é este, é garantir. Quais são os vícios que considera piores no que diz respeito ao atendimento? Não consigo perceber, peço desculpas. Os vícios que considera piores neste cenário de atendimento dos serviços públicos? Dos serviços públicos. A falta de preparação técnica, a falta de preparação de habilidades interpessoais, emocionais, capacidade de gerenciar a pressão. Os nossos profissionais, as empresas que têm profissionais a fazer o atendimento ao cliente precisam capacitar melhor. A maior dificuldade, o maior problema no atendimento ao público está relacionado à falta de humanização. Nós não respeitamos o utente como o que ele é. Alguém que mantém a empresa, porque nós precisamos entender que se nós não temos pessoas a utilizarem os nossos serviços, sejam eles privados ou públicos, vamos lá, serviço de identificação, se ninguém for tratar bilhete de identidade porque o atendimento está péssimo, quem vai trabalhar? Ninguém. Então é importante nós percebermos qual é a raiz do problema. A raiz do problema está mesmo na falta de organização. A falta de organização, eu preciso que as pessoas tenham formações contínuas, porque eu vou ser formada ao entrar. Depois de um tempo, a minha qualidade vai baixar. Aí está também o interesse pessoal. Exatamente. O profissional tem que ser o primeiro interessado. Exatamente. A instituição precisa também ser responsabilizada por isso, porque é importante perceber que eu sou colaborador e muitas vezes é importante também aqui frisar que o colaborador que faz o atendimento ao cliente, na maioria das instituições, sejam elas privadas ou estatais, não têm as melhores condições. Isso contribui muito. Então, eles precisam também ser olhados com mais atenção. As instituições perdem muito com estes maus profissionais. Pecam mesmo muito com estes profissionais. Muitos são os profissionais que fazem atendimento ao público que não têm as condições devidas, não têm... às vezes, o lugar para sentar, o salário, o uniforme não é dos melhores. Isso contribui que ele se sinta frustrado, desorientado, desmotivado e, como consequência, desconta no utente. Ora bem, Lisandra, eu vou agradecer-lhe. Temos pouco tempo. Aliás, claramente que voltaremos a conversar. Justifica-se termos de volta a Lisandra para um próximo motivo de conversa. Mas, por enquanto, obrigado por ter vindo ao Girassol Jornal. É que agradeço. Espero que a nossa conversa tenha servido para alertar, de alguma forma, as instituições da
da necessidade de continuarmos a formar os profissionais. Foi certamente. Obrigada. Obrigado mais uma vez e continuação de bom trabalho. Muito obrigada, igualmente. E nós seguimos para o primeiro intervalo da noite. Continue connosco. É o Girassol Jornal. Até já. Agora, atualidade fora de portas. O Uganda confirmou hoje que enviou tropas do seu país para o Sudão do Sul. A medida terá sido solicitada pelas autoridades sul-sudanesas em meio a um clima de tensão entre governantes. Confira a seguir o compacto internacional. O envio das tropas ugandesas é confirmado depois que se instalou em Juba um ambiente de tensão entre o presidente sul-sudanês Salva Kiir e o primeiro vice-presidente Riek Machar. Do lado das forças militares ugandesas, surge a confirmação de que as autoridades sul-sudanesas pedirão o apoio do Uganda, numa altura em que se teme pelo ressurgimento de um conflito militar. O chefe das Forças Armadas do Uganda afirmou que há 2 dias as forças especiais entraram em Juba para proteger a cidade e sublinhou que estas reconhecem apenas um presidente do Sudão do Sul, que é Salva Kiir, e por isso alertou que qualquer movimento contra si é uma declaração de guerra contra o Uganda. O líder das tropas ugandesas afirmou também que a situação no país vai determinar quanto tempo as tropas vão permanecer no Sudão do Sul. Começaram hoje na Arábia Saudita negociações entre ucranianos e norte-americanos sobre uma possível trégua parcial entre Kiev e Moscovo. De acordo com um alto funcionário ucraniano citado pela imprensa internacional, as conversações decorreram normalmente e muitas questões foram abordadas, embora não tenha adiantado especificamente o que foi discutido. As negociações para o alcance de pelo menos um cessar-fogo no conflito que opõe a Rússia à Ucrânia decorrem sem a presença de representantes russos. Reuniram-se o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio e o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano Andriy Sybiga em Jeddah, na Arábia Saudita. Vários deputados da oposição na Coreia do Sul começaram uma greve de fome para exigir que o Tribunal Constitucional confirme a demissão e prisão do ex-presidente Yoon Suk-yeol. Os deputados, a maioria deles do Partido Democrata, pedem que Yoon Suk-yeol seja totalmente destituído do cargo depois de ter sido libertado da prisão no passado fim de semana. Em declaração conjunta, os parlamentares afirmam que Yoon Suk-yeol deve ser devolvido à prisão e pedem que seja imediatamente preso por ter sido o líder de uma tentativa de rebelião. E avançamos agora com a atualidade esportiva. A eleição está feita. O treinador da Seleção Nacional, Pedro Gonçalves, escolheu 27 jogadores para a dupla jornada de apuramento ao Mundial 2026. O destaque recai para os estreantes Pululo e André Vidigal, sem esquecer o regresso de Benny, Mukendi e Manuel Besson. O primeiro jogo acontece em Benghazi, Líbia, no dia 20 deste mês, para a última jornada da primeira volta de apuramento ao Mundial de 2026. E o segundo jogo acontece em Luanda, no dia 25, no Estádio Nacional, 11 de novembro. Na tarde desta terça-feira, o treinador principal do Conjunto Nacional apresentou oficialmente os nomes dos atletas que enfrentarão os 2 adversários de Angola. São, no total, 27, dos quais 3 guarda-redes, 9 defesas, 5 médios e 10 avançados. Adilson da Cruz, Neblu. António Dominique. Ncessane Simão. Defesas. António Ossi. Augusto Carneiro, Tó Carneiro. Bartolomeu Quissang, Bastos. Clinton Mata. David Carmo. Joaquim Balanga, Quinito. Quialonda Gaspar. Pedro Bondo. Sandro Cruz. Médios. Alfredo Ribeiro, Fredi. António Moanza, Maestro. Benedito Mukendi, Beni. Domingos Andrade. Avançados. Afimico Pululo. Ambrosini Salvador, Zini. André Vidigal. Cristóvão Paciência, Mabululo. Davy Vieira, Gilberto. Felício João, Milson. Francisco Sacalumbo, Chico Banza. Jacinto Dalla, Gelson. Mbala Nzola e Manuel Benson. São estes os 27 jogadores agora convocados para os trabalhos a iniciar então
na concentração de dia 16, ainda não teremos todos, obviamente, porque alguns jogam inclusive no dia 16 à noite, mas para iniciarem os trabalhos de campo no dia 17. Para o técnico português ao serviço da seleção de Angola, Pedro Gonçalves, o objetivo passa por colocar a seleção de todos nós no Mundial de 2026. Os Palancas Negras têm 6 pontos, encontramos-nos em 4º lugar da classificação, a 2 pontos do primeiro lugar dos Camarões, sabendo que ainda temos 6 jornadas pela frente e temos uma árdua tarefa, mas acreditamos que, vencendo os 6 jogos, temos uma certeza: estamos no Mundial. O Conjunto Nacional fará um curto estágio em Portugal de 3 dias, especificamente 16, 17 e 18. Depois deste período de ensaio, Angola ruba no dia 19 a Benghazi, Líbia, onde no mesmo dia reconhecerá o campo de Benina. Angola é o 4º colocado do grupo D de apuramento ao Mundial de 2026 com 6 pontos. Este grupo é liderado pelos Camarões com 8 pontos, seguido da Líbia com 7, os mesmos pontos que Cabo Verde. Estão atrás da seleção nacional as formações das Ilhas Maurícias com 4 pontos na 5ª posição e a Eswatini é o último colocado sem qualquer ponto. E a formação do Interclube, em menos de 24 horas, fez saber aos seus adeptos, sócios e público em geral da saída de Mateus Agostinho Bodunha para a entrada de Roque Sapiri no comando técnico da equipa principal de futebol até ao fim da época 2024-2025. Roque Sapiri é o novo treinador da equipa principal de futebol do Interclube, segundo um comunicado do clube feito na sua rede social Facebook nesta terça-feira. Sem clube desde novembro do ano passado, Roque Sapiri, de 51 anos de idade, esteve ligado durante 5 anos ao Sagrada Esperança da Lunda Norte e chega à equipa do Rocha Pinto para ocupar o cargo deixado por Mateus Agostinho Bodunha. De acordo com o comunicado do Interclube, Sapiri vai orientar a formação da polícia até ao final do presente campeonato. Sapiri substitui no cargo outro treinador angolano, Mateus Agostinho Bodunha, que foi afastado nesta segunda-feira, depois do empate a 0 na 20ª jornada do Girabola, diante do Carmona do Ijo. Bodunha chegou ao Interclube na temporada 2023-2024, sucedendo o português Luís Gonçalves. Com 5 vitórias, 10 empates e 5 derrotas, Bodunha deixa o Interclube na 8ª posição do Girabola, com 25 pontos, 25 golos marcados, 14 sofridos, saldo negativo de 9 golos. A seleção sénior feminina de handball teve um aproveitamento de 100% na semana IHF. A comitiva nacional já regressou ao país. Na manhã desta terça-feira, as pérolas regressaram ao país depois de um belo aproveitamento na semana IHF. A nossa seleção esteve na Hungria, onde, em Budapeste, na capital, enfrentou 2 clubes e venceu. Um frente ao Vasaspor Clube da Hungria por 38-27 e a outra partida vitória frente ao Cameron Sport Sarnok da Eslováquia por 36-26. Segundo o treinador principal, Carlos Viver, a semana foi satisfatória e cumpriu-se na íntegra o que esteve nos planos. Una avaliación positiva. Ha hecho que hemos cumplido todos los objetivos que nos planteamos al inicio. Hemos podido hacer 2 juegos amigables que también creo que siempre van a ayudar al crecimiento del equipo y los juegos han estado bien jugados por parte de las jugadoras, 2 juegos muy reales contra equipas, contra clubes de Europa. Bien, contento con todo lo que hemos planteado, hemos podido hacer todo, así que feliz. No lado das atletas, a capitã interina, guarda-redes Marta Alberto, falou do empenho das suas colegas e garantiu que as pérolas vão continuar a trabalhar duro. Foi uma experiência boa. Treinamos muito para adaptar o clima, para nos prepararmos para o Mundial. E cada uma de nós se empenhou bastante, se dedicou bastante e foi muito bom. Fizemos 2 jogos amistosos, ganhamos os 2 jogos. Dá para ver que estamos mais entrosados dia após dia e vamos continuar a trabalhar para poder consolidar
o nosso ataque, contra-ataque e tudo quanto ainda falta. Angola prepara o Campeonato do Mundo, que acontece nos Países Baixos e Alemanha, de 26 de novembro a 14 de dezembro deste ano. E recordo ainda que será a 18ª vez que as Pérolas vão participar da Copa do Mundo. Já de volta outra vez, boa noite. A Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros reuniu-se nesta terça-feira para discutir e aprovar diversos documentos apresentados pelos Ministérios da Juventude e Desportos e Ação Social, Família e Promoção da Mulher. A sessão abordou, entre outros temas, o Plano de Desenvolvimento Setorial 2025-2027 e medidas para a reintegração socioeconómica de militares licenciados. A reunião abordou temas relacionados à juventude, desporto, ação social e ensino superior, com destaque para a aprovação dos estatutos orgânicos e programas de reintegração social. No setor da juventude e desportos, foi apreciado o Plano de Desenvolvimento Setorial 2025-2027, que visa garantir a integração dos jovens no mercado de trabalho e na sociedade. O ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, afirmou que o projeto de decreto presidencial que aprova o Estatuto Orgânico do Ministério já foi recomendado ao Conselho de Ministros, assim como o documento que regula o Centro Nacional de Medicina do Desporto. A Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros acabou de apreciar 3 documentos fundamentais para o funcionamento do Ministério da Juventude e Desportos, mormente o Plano Setorial para o Desenvolvimento da Juventude, o Estatuto Orgânico do Ministério da Juventude e Desportos e o Estatuto Orgânico do Centro Nacional de Medicina do Desporto. Os 3 documentos foram positivamente avaliados e a Comissão recomendou a sua submissão à aprovação do Conselho de Ministros. Na área de Ação Social, Família e Promoção da Mulher, a secretária de Estado, Dina Mayomona, destacou a importância do Programa de Orientação Socioprofissional e apoio à empregabilidade dos efetivos licenciados das Forças Armadas angolanas. O documento prevê mecanismos para a reintegração dos ex-militares na sociedade, oferecendo formação profissional e acesso ao mercado de trabalho. Tanto é um programa de orientação socioprofissional e apoio à empregabilidade dos efetivos a licenciar das Forças Armadas, que está a ser promovido pelo Instituto de Reintegração Socioeconômica dos Ex-Militares, IRSEM. Estes efetivos são aqueles após o cumprimento de serviço militar ativo. Tanto ele visa oferecer e licenciar, após o cumprimento do serviço militar ativo, apoios na proteção, orientação e formação, reconversão técnico-profissional, com foco para a sua empregabilidade e melhoria da qualidade de vida no período pós-licenciamento. Quanto à reinserção dos efetivos das Forças Armadas angolanas que cumpriram serviço militar ativo, o Ministério da Ação Social prevê a reinserção de 32.056 no mercado de trabalho. A Comissão também tomou conhecimento do relatório das ações do Plano de Inclusão e Apoio às Pessoas com Deficiência, em que consta a criação de um portal acessível e a regulamentação da Lei de Subsídio para Pessoas com Deficiência. Além disso, foi apresentado o relatório geral do processo de avaliação externa dos cursos de Ciências da Educação, que analisou 139 cursos em 37 instituições de ensino superior. Outro ponto discutido foi o Relatório Nacional Voluntário sobre a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que será apresentado em junho deste ano. O documento avalia as políticas públicas voltadas para a recuperação econômica e inclusão social, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o papel determinante da mulher na educação dos filhos voltou a ser enaltecido por especialistas e cidadãos comuns, ouvidos pela nossa reportagem, no quadro do mês dedicado à mulher. Confira o trabalho conduzido pela Emília Pascoal. As mulheres desempenham um papel importante na promoção de uma rotina saudável da família, seja para estabelecer horários adequados, momentos de lazer e alimentação equilibrada. Anacleta Camundongo relembra o papel da mulher na sociedade e no lar. A mulher na sociedade tem aquela de quê? De velar pela educação pelos filhos. Então ela trabalha arduamente pela educação pelos filhos.
não só a educação é econômica, temos a educação também religiosa, várias áreas da educação. Nossos parceiros, eles dependem totalmente, às vezes, de nós, como mulher. Eles olham para nós e deixam a mulher fazer porque eles sabem, eles têm a certeza que nós mulheres conseguimos dar mais de nós. Então eles confiam em nós como mulheres. Eles sabem que a minha parceira consegue fazer isso, consegue fazer aquilo. E é este o papel importante da mulher na sociedade. O homem olha para a mulher e vê que não, eu sozinho não consigo, a minha mulher ou a minha parceira é que vai me ajudar a chegar além. Mãe de 5 filhos, Sara Capode disse que a tarefa não é fácil e fala da importância de compartilhar a educação dos filhos com o pai. Na verdade, tenho 5 filhos. Para dizer que o papel de uma mãe numa casa, né, com 5 filhos que tenho como estudante, nem tem sido muito fácil, mas dá para gerir, até porque são meninos educados e quando se fala com eles, prestam atenção do que eu falo. Como já são grandinhos, também têm me ajudado em alguns aspectos. Não é fácil uma mãe ou um pai criar os filhos sozinho. Aquilo que a Bíblia diz, mais vale 2 do que 1. Tem sempre alguém que vai dar um empurrão, quando um esquece, o outro recorda de outro. Então, aí a vida vai indo. Minha senhora, como são tratadas por alguns esposos, as mulheres têm o reconhecimento e admiração que têm exercido na família de Antônio Peio e Félix Fama. Eu tenho 4 filhos, mas eu sei que a minha senhora ela sempre se cuida bem em casa. Ela cuida bem as crianças. Eu agradeço muito daquilo que ela é. Para mim, eu digo que a minha senhora é tudo mesmo. Ela é tudo para aquilo que ela faz nos meus filhos. Apesar de muitas dificuldades que nós temos passado, mas eu respeito tanto a minha senhora. É uma senhora muito dedicada por parte dos meus filhos. Nós temos alguém que costuma cuidar dos nossos filhos, mas mesmo assim, contrapartida, a minha senhora é uma mulher muito batalhadora, e é uma mulher muito batalhadora mesmo. Ela sempre, quando ela chega sempre em casa, dá sempre mesmo aquele puxão, né, dos filhos para não saírem sempre fora. Apesar de passar o dia na praça, Domingas Matec alega que sempre que chega em casa, para além das tarefas domésticas, auxilia a filha caçula com os trabalhos escolares. Já estamos habituados, por exemplo, no meu caso, vendo no mercado, ainda assim chego em casa cansada, mas tenho que cuidar dos filhos, do marido, da casa. Já estamos habituados. Se você dizer que não estou cansada, quem vai fazer? Então, às vezes, chego mesmo cansada da praça, mas ainda assim tenho que pedir à menina da 3ª classe, ajudar também um pouco a matemática. Mãe e dona de casa, Dulce Ngunza, declara que a educação religiosa constitui pilar para cuidar do lar. Quem tem Deus acima de tudo consegue lidar facilmente, como cuidar dos filhos, como cuidar da casa, como cuidar do esposo. O meu esposo é um pai muito paciente, está sempre presente quanto à educação dos filhos e realmente os dois temos a mesma tarefa. E em saudação ao Dia Internacional da Mulher, assinalado a 8 de março, o Comitê Municipal do MPLA na Maianga realizou nesta terça-feira uma palestra dirigida na sociedade. Boa noite e muito obrigada. Em primeiro lugar, dizer que nós, mulheres angolanas, somos privilegiadas, porque temos um líder, o camarada presidente João Lourenço, que tem estado a fazer de tudo para que a mulher consiga ocupar o seu lugar, aquilo que tem sido a nossa luta em gênero e igualdade. E desde já agradecemos-lo, porque em Angola nós temos muitas mulheres a ocuparem lugares de destaque em vários níveis. Poderia aqui citar que a vice-presidente da República, a vice-presidente do MPLA, são mulheres, logo é uma aposta e um desafio para nós mulheres e na qual agradecemos ao nosso líder. Eu olho para o empoderamento da mulher e da mulher virtuosa de uma maneira positiva.
sendo que a mulher é o início da gênese, é a mulher que dá a luz, tanto ao homem como à mulher, é ela que dá ou que cria os mais pequeninos e nos dá os valores, cria com os princípios dos quais devemos nos vincular ao longo da nossa vida, e é a partir daí que uma sociedade começa a ser educada, a partir dos valores e dos princípios já em casa, dado pelas mulheres. E também, doravante, com a sua contribuição, não só as mulheres que estão em cargos de destaque, mas também as mulheres zungueiras, as mulheres que têm o trabalho que não é oficial, elas também e nós mulheres temos estado a contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade num todo. Estamos numa sala onde há muitas mulheres e esta palestra, de resto, é também mesmo voltada para elas. É uma forma de levantar outras mulheres, porque se fala muito que as mulheres precisam levantar-se uma às outras. Sim, é verdade, porque nós precisamos de consciencializar as mulheres que somos capazes, consciencializar as mulheres que nós não devemos lutar pelos nossos direitos, não quer dizer lutar contra os homens, mas sim com os homens, e sermos capazes, preparadas educacionalmente, e para que nós juntos consigamos contribuir então para o desenvolvimento das nossas sociedades, tanto Angola, África e o mundo todo. E deste modo nós estamos aqui para contribuir com o nosso pouco saber, para que outras mulheres se sintam identificadas e capazes então para juntas podermos transformar a nossa sociedade. Já mesmo para terminar, o mês de março começou, é um mês voltado para a mulher, mas começamos com muitos casos de feminicídio. Enquanto mulher, como é que olha para estes casos que temos estado a acompanhar? É de certo modo preocupante porque nós temos estado a fazer muito ao longo dos anos para que a mulher consiga ter direitos, e estes casos só vêm mostrar que algumas mulheres, infelizmente, têm sido prejudicadas por causa deste tipo de comportamento. Infelizmente, as sociedades, a educação, os valores e os princípios estão a ser perdidos, e por causa disso temos estado a ter consequências não muito boas. O meu apelo seria para que as pessoas que têm estado a cometer esses absurdos e estes casos tenham outro tipo de posso dizer, que tenham outro tipo de postura, e que nós optamos por outro tipo de comportamento para que no futuro então estes casos sejam reduzidos, ou até mesmo que não voltem a acontecer, porque não é bom e é uma coisa que tenta prejudicar as mulheres num todo. Obrigada. Zaida Panhama é membro do Comitê Central do MPLA e uma das oradoras neste evento, onde se fala do empoderamento da mulher e também o impacto da mulher virtuosa na sociedade. Falamos de uma iniciativa do Comitê Municipal do Partido MPLA no município da Maianga. Certamente que nós vamos procurar trazer outros desenvolvimentos à volta deste evento. As imagens são de Pedro Borges. Susana Ângelo, boa noite. Ora bem, Susana Ângelo ia-nos pontualizando sobre este workshop que junta mulheres, promovido pelo MPLA na zona da Maianga, e é alusivo ao mês de março dedicado à mulher, especialmente e exatamente no momento em que colocamos ponto final a esta edição do Girassol Jornal, e com a informação que confirma a queda do governo português, liderado pela coligação PSD-CDS. Portanto, o governo completou hoje um ano e um dia depois das eleições de 2024. A nota da queda do governo português, liderado por Luís Montenegro, é exatamente a confirmação de informações que vamos continuar a acompanhar, mais já nos próximos passos informativos. Por enquanto, como já disse, ficamos por aqui. Obrigado pela companhia de sempre. O Girassol Jornal volta amanhã. Continuação de boa noite, terça-feira. Estamos juntos.